Olá! Neste vídeo, vamos estudar a função PROC-V, que tem o objetivo de pesquisar um valor em um conjunto de dados, retornando o dado da coluna desejada. Então, aqui eu tenho uma planilha que está simulando um estoque. E vamos utilizar a função PROC-V para nos retornar o valor e a quantidade do item que nós vamos pesquisar. Então, neste caso, vamos iniciar a fórmula usando a função PROC-V. O primeiro parâmetro dessa função é o nosso termo de pesquisa. Neste caso, eu quero trazer a informação do produto fone. O segundo parâmetro dessa função é a nossa matriz de busca, aonde nós vamos procurar o nosso termo de pesquisa, que é o fone. Neste caso, vai ser neste conjunto de dados. Observe que a nossa primeira coluna é o código, e eu não posso fazer esta seleção, porque o nosso termo de pesquisa, ele é sempre procurado na primeira coluna selecionada. Então, neste caso, a nossa matriz, ela vai ter que iniciar do produto, ou seja, a primeira coluna é onde contém o termo que nós estamos procurando. Em seguida, definimos de qual coluna nós queremos trazer o resultado. Só que neste caso, a identificação das colunas, ela é numérica. Então, a primeira coluna selecionada seria 1, a segunda coluna 2 e a terceira coluna 3. Neste caso, eu quero retornar o valor, eu vou colocar 2. E por fim, o nosso último parâmetro é dizer se nós aceitamos aproximações ou não. Neste caso, eu vou colocar que não aceitamos a aproximação. Nós queremos procurar exatamente o termo fone. Fechamos parênteses e ao pressionar Enter, temos o resultado, ou seja, o valor do fone de ouvido é 25. O que eu poderia fazer aqui também é escrever o nosso termo de pesquisa em uma outra célula e ao invés de colocar fone, nós colocamos o endereço da célula. Vou fazer o mesmo procedimento para trazer a quantidade. Agora, a coluna é 3 e não aceitamos aproximações. Tá aí o resultado. Uma observação importante em relação à função PROC-V é que ela funciona como se fosse um L. Então, ela procura o nosso termo de pesquisa na primeira coluna selecionada e, em seguida, só consegue nos retornar elementos que estão à direita dessa nossa primeira coluna. Então, neste caso, da forma como o nosso conjuntinho de dados está organizado, não seria possível retornar o código. Para resolver isso, deveríamos utilizar algumas funções auxiliares, ou em versões mais recentes do Excel, existe uma outra função chamada PROC-X, ou ainda nós poderíamos trocar a coluna B com a coluna A. Aí seria possível retornar o código, pois o código estaria à direita da nossa coluna com o termo pesquisado. Então agora vamos a mais um exemplo para vocês verem que o PROC-V funciona tanto no Excel quanto no Calc. Esse exemplo eu vou fazer com o Calc. Então aqui nós temos um arquivo que tem a planilha orçamento e a planilha clientes. E aqui eu vou utilizar também um outro arquivo que vai ter a nossa base de dados de produtos, ou seja, o nosso estoque. E o que eu quero? O que eu quero é escolher um cliente e que ele traga o telefone desse cliente. Essas informações estão aqui na planilha de cliente. E além disso, eu quero também colocar o nome do produto e fazer com que ele traga para a gente o valor unitário e o código desse produto. Lembrando que a quantidade vai ser digitada porque pode variar entre clientes diferentes. Observe que vamos trabalhar então com planilhas diferentes dentro de um mesmo documento e também vamos trabalhar com uma planilha que está em outro arquivo, ou seja, em outro documento. Então, eu vou começar pelo cliente para trazer o telefone, igual PROC-V. Clicamos no nosso termo de pesquisa, que vai ser o nome do cliente, ponto e vírgula.
Vamos na outra planilha que contém a nossa matriz de dados. Então, eu vou selecionar toda a nossa planilha, clientes, vou voltar para o orçamento, vou pressionar ponto e vírgula. A coluna que nós precisamos é a coluna do telefone, então a coluna do telefone vai ser 1, 2, 3, 4. Então, colocamos 4 e, por fim, não aceitamos aproximações. E temos aí o telefone do Moreira Silva. Agora, vamos para a parte dos produtos. Então, aqui, vamos colocar PROC-V. O nosso termo de pesquisa é o nome do produto, ponto e vírgula. Vamos pesquisar esse produto no outro arquivo que contém a nossa base de dados, ou seja, a nossa matriz, ponto e vírgula. Nós queremos o código, então o código está na coluna 1, 2. E não aceitamos aproximações. Fechamos parênteses. O código do parafuso de meia polegada é 2. Vamos fazer a mesma coisa para o valor unitário. Igual, PROC-V, abrimos parênteses. Termo de pesquisa, ponto e vírgula, a nossa matriz, ponto e vírgula. Se eu quero o valor unitário, então na coluna 3, ponto e vírgula. Não aceitamos aproximações e fechamos parênteses. Agora digitamos a quantidade, porque os clientes podem necessitar de quantidades diferentes. E temos aí mais uma aplicação do PROC-V. Lembrando que eu posso clicar e arrastar, entretanto, vai ser necessário travar as células. Outra coisa que podemos fazer para não ficar aparecendo esse tipo de resultado, e isso acontece porque não temos nenhum termo de pesquisa aqui. Observe que se eu selecionar um termo de pesquisa, então ele traz o resultado, é utilizar a função se erro. Neste caso, eu colocaria todo esse nosso PROC-V dentro da função se erro. E essa função, ela recebe dois parâmetros. Primeiro, o que será analisado. Depois, o que nós queremos que seja feito. Neste caso, ele vai analisar a função PROC-V e, se der um erro, ela vai deixar a célula vazia. Vou fazer a mesma coisa para o valor unitário. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Até mais!